Olá, graça e paz, você que tem nos acompanhado aqui na nossa página, a página da Igreja Presbiteriana de Ipameri. Nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos dominicais, onde nós estamos falando sobre os remanescentes de Israel. Na semana passada nós falamos da primeira leva daqueles que retornaram do cativeiro para Jerusalém, sobre a liderança de Zorobabel e Jesua. E agora nós estaremos falando da segunda leva, mais especificamente daquele que foi o responsável para conduzir o povo até Jerusalém, que é Esdras. Lembrando na história que entre essa primeira leva com Zorobabel e essa segunda leva com Esdras, nós temos então os acontecimentos da história do livro de Esther. O rei Artaxerxes era um descendente, um dos sucessores mais para frente, do rei Assuero, aquele da história da rainha Esther. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Esdras, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo. Enquanto você pega a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia, eu quero orar com você para que Deus ilumine o nosso coração e fale conosco nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, nos submetemos, Deus, à Tua palavra, nos submetemos, ó Deus, à direção do Teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas, que esteja, ó Deus, levando o nosso pensamento cativo ao Senhor, e que o Senhor, ó Deus, nos traga, por meio do Teu Espírito Santo, a iluminação necessária para que nós possamos entender, compreender e aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esdras, capítulo de número 7. Se você já está aí com a sua Bíblia aberta, eu convido você a acompanhar a leitura comigo. O texto nos fala assim: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Urias, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Abraão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos poteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês subiu para a Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escribas da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reinado todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir comigo a Jerusalém, vá. Contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandato da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa do seu Deus, o qual está em Jerusalém. Portanto,
diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, o qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-los-á da casa do tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão de além do Eufrates, tudo quanto vos pedi, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus dos céus, exatamente se faça para a casa do Deus dos céus. Pois para que haveria grande ira o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, poteiros, de todos os que servem na casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, e todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não sabem, que lhes faça saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação dos bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes que subiram comigo. Amém. Nós estamos falando do povo remanescente, e estaremos falando aqui da segunda leva desse povo, dos que já estavam ali e dos que chegaram, que precisavam então da instrução do Senhor, ou seja, precisavam aprender mais da lei do Senhor. Eu quero começar levando você a pensar numa seguinte história. Imaginemos uma igreja em um péssimo estado, sem condições de possuir, de prosseguir, por causa que faltava uma liderança qualificada. As poucas sociedades que estavam descoordenadas, e os departamentos ativos, e todo o povo estava com um desânimo generalizado. Nesta igreja que nós estamos pensando junto aqui, não se podia cultuar Deus devidamente, pois não havia voluntários para os serviços, nem havia jovens, nem há poucos adolescentes e poucas crianças. O povo, a maioria das pessoas, membros restantes da igreja, desconhecem a Bíblia, e as finanças então estão arruinadas, sem condição de prosseguir a obra. Visualize essa igreja. O presbitério dessa igreja, sabendo da situação, precisando revitalizar aquela obra, precisando dar um sangue novo naquela obra, então entende que precisa cuidar daquele trabalho. E para isso então o presbitério tem 2 pastores disponíveis, ambos com o coração humilde, ambos fiéis e com a vida consagrada a Deus. Um deles é um evangelista bem sociável, dinâmico, que gosta de estar no meio do povo e de dialogar com todo mundo, e aquele obreiro do povão. O outro, um ministro que amava passar altas horas estudando as escrituras a fim de levar o melhor que ele poderia entregar ao povo. E eu te pergunto, qual desses 2
é mais adequado para esta igreja que está passando uma situação lastimável como essa? Talvez você tenha pensado, como eu já pensei, que o melhor para uma igreja como essa seria um pastor evangelista, um pastor dinâmico, um pastor que estava ali no meio do povão e que se relaciona com todo mundo, não que o outro não se relacione. Porque a gente começa a pensar que esse é o melhor ministério mais adequado. Mas a gente fica pensando, qual então é o melhor obreiro, qual seria o melhor ministério adequado para a igreja atual, para a sua igreja, para a minha igreja? Pensando sobre isso, a gente olha sobre essa história aqui e a gente vê que muitas vezes Deus nos surpreende. Algum tempo depois da construção do templo por Zorobabel e Jesua, a história nos fala que os outros governadores que vieram depois sobre Judá foram governadores opressores, que exploravam o povo, que tiravam o seu direito. E você vai ver isso lendo o livro de Neemias, capítulo 5, explica muito bem isso. Parece também que os líderes religiosos não cumpriram muito bem as suas obrigações. As ordenâncias não eram mais executadas e observadas conforme os preceitos da lei judaica. E alguns, segundo o versículo 14 e o versículo 25 que nós lemos aqui em Esdras, sequer conheciam a lei divina. Então Deus enviou Esdras a Judá. Ainda que nos tempos atuais a gente escute muito mais falar sobre Neemias, que foi aquele líder corajoso, aquele empreendedor que levantou os muros em 52 dias, que restaurou toda ali a questão da política de Israel ou de Judá. Nós não podemos perder de vista a dinâmica e a grande importância do ministério de Esdras neste momento. Aliás, nós temos aprendido nesse tempo aqui que a história não se constrói sozinha, que pessoas não fazem mudanças isoladas, mas elas precisam de outras pessoas. Nós estudamos, por exemplo, da primeira leva dos remanescentes, uma dupla, Zorobabel e Jesua. Aqui nós entramos num outro período onde nós vemos Esdras e Neemias trabalhando juntos, trabalhando em equipe. E hoje nós vamos basicamente pensar sobre Esdras, essa história aqui que nos fala de que Deus o vocacionou e o sustentou de forma maravilhosa na obra do Senhor, e que em contrapartida o profeta, o sacerdote e escriba, que é Esdras, responde a Deus com gratidão. Vamos então saber quem era esse servo de Deus. É interessante nós pensarmos que nesse momento aqui, que talvez todos nós pensaríamos que o melhor para ajudar seria alguém com um perfil mais dinâmico, evangelista, para revitalizar tudo aquilo, mas Deus usou um estudioso. Versículo 1 ao versículo 10. Ele sendo um autêntico descendente de Arão, o sumo sacerdote, isso que foi nos falado nos 5 primeiros versículos, todos aqueles nomes que eu li, foi para chegar até a Arão e mostrar que ele era um descendente do sumo sacerdote, e que dava a ele legitimidade bíblica para ele então realizar todo aquele trabalho de um sacerdote que poderia então levar o povo de Deus ao Senhor. Nós lemos ainda no versículo 5 que ele subiu da Babilônia, ou seja, ele cresceu longe de Judá. Talvez, ao exemplo de Neemias, ele nem conhecia ou tinha ido poucas vezes ali naquela região. Ele cresceu em Judá e por isso ele era então interagido, ele era inteirado com a cultura da Babilônia. O título que é dado a ele, escriba versado na lei de Moisés, revela que Esdras era um homem estudioso, um homem dedicado aos estudos sagrados. Inclusive, a título de curiosidade, a tradição judaica atribuía a Esdras uma comparação com Moisés, por causa da sua desenvoltura como estudioso e como legislador. Conforme ali a tradição, Esdras leu e organizou todos os manuscritos do Antigo Testamento existentes. E em seguida, ele então publicou uma edição daquela coleção, acrescentando livros históricos e livros contemporâneos. Uma outra tradição sobre ele, descrita num livro apócrifo, mas que um livro histórico que serve como histórico, que é segundo Esdras, que é capítulo 14,
que não é um livro canônico, mas que serve para a gente como história, diz que Esdras foi inspirado a editar 94 livros, ou a ditar aos seus assistentes 94 livros que continham todos os livros do Antigo Testamento, além de outros 70 livros secretos atribuídos a ele. Bom, mesmo que seja um exagero, já que a gente não pode, não tem os dados de todos os livros que ele escreveu para a gente comprovar essa verdade, a verdade é que o termo versado no versículo 6 tem um sentido de dizer que Esdras era alguém pronto, era alguém habilidoso, era alguém veloz, no sentido de ser capaz de pesquisar e fornecer respostas rápidas e precisas acerca da lei divina. Era alguém que era capaz de contextualizar a lei divina com tudo aquilo que estava acontecendo naquele período de Judá. Por isso Esdras foi considerado pelos judeus como um segundo Moisés, segundo a tradição. Aquele reformador que nós estamos falando aqui de Esdras, segundo o texto que nós lemos, ele foi favorecido pela realeza, ou seja, ele foi favorecido pelo rei. O versículo 6 nos fala que o rei lhe concedeu tudo quanto ele havia pedido. Ele havia feito algumas petições ao rei e o rei deu tudo aquilo que ele havia pedido. Esdras recebeu a autorização de levar então até Judá e Jerusalém uma comitiva, que segundo o versículo 7 era formada por alguns filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. E sua viagem, segundo o versículo 8 e o versículo 9, durou exatos 4 meses. Aí no primeiro mês chegou ali no primeiro dia do quinto mês. Mais do que tudo, o que nos chama a atenção, não adianta ter conhecimento, mas é preciso ter devoção, né? Conhecimento e devoção andam juntos. Esdras foi um homem de Deus. Se você ler o capítulo 8, versículo 23, um pouco mais à frente desse texto que está aberto na sua Bíblia, ele fala, por exemplo, de Esdras aqui tendo na sua prática de jejum, que foi inclusive olhada por Deus. Olha só, Esdras capítulo 8, versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Olha como mostrando o homem de Deus em oração e jejum diante do Senhor. E isso fazia toda a diferença na vida desse homem de Deus. Na passagem que nós estudamos, nós vimos uma repetição de um termo que diz que a boa mão do Senhor estava com ele. E nós vemos que Deus estava usando aquele homem. Além disso, nós vemos que ele tinha, esse homem de Deus, um grande apreço pela Bíblia, pela lei do Senhor. Se você ler comigo novamente o versículo 10, você vai ver que o texto fala assim, versículo 10, porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Olha só que a gente vê aqui que o apreço que ele tinha pela palavra do Senhor fez com que ele desenvolvesse pelo menos 3 atitudes. Primeiro, estudá-la. Segundo, cumpri-la. E depois, ensiná-la. E essa ordem, então, fez com que ele juntasse erudição com a contemporaneidade daquele tempo. Não era um estudo irreal, mas era algo contemporâneo. Não era uma coisa que ele falava e tinha outra conduta, mas ele vivia aquilo que ele estava falando. E mais do que isso, não era uma coisa insincera, mas era algo profundo, não era cheio de superficialidade. Bom, pensando nessas coisas, ditas essas coisas, então, nós concluímos, pensando em Esdras, que ele foi um servo de Deus consciente, altamente comprometido com o estudo e com a prática das Escrituras. Para que ele chegasse nisso, nós entendemos que ele foi um homem de muita leitura e um escritor aplicado, além de um intérprete da lei, usando um vocábulo atual. Vamos trazer nos nossos dias de hoje. Ele foi um professor e um educador, ele foi um mestre no meio do povo.
que foi chamado para revitalizar aquela igreja. Olha que coisa surpreendente. A gente estava falando em perfil, por incrível que pareça, o perfil de um revitalizador para aquela nação, para aquela igreja que estava ali em Jerusalém, foi um perfil de um mestre, foi um perfil de um teólogo, foi alguém que de fato ensinava as escrituras de Deus. E isso pode parecer estranho para nós hoje, mas era comum nas escrituras. Quando nós olhamos a história dos servos de Deus, por exemplo, Moisés, ele foi capacitado intelectualmente ali no Egito, no tempo que ele viveu no Egito, para liderar o povo de Deus como legislador e para conduzir, para escrever, inclusive todo o Pentateuco. Quando nós pensamos em Daniel e seus amigos, o texto lá do livro de Daniel nos fala que eles foram educados e destacados entre todos aqueles que estavam ali. Eles foram doutos, foram qualificados, foram achados melhores do que os demais. Pensando no Novo Testamento, nós lembramos do apóstolo Paulo, que foi aquele que se destacou entre os fariseus no ensino das Escrituras. E por que não pensarmos no próprio Jesus Cristo, que aprendeu as Escrituras também por meio do estudo, além de ser Deus, ele escutava, ele aprendia e ele interagia. Inclusive o texto de Lucas capítulo 2, 46, nos fala que Deus de pequeno Jesus já interagia com os doutores acerca da lei. Aliás, foi acerca desse próprio Jesus que Isaías profetizou, falando ali do servo sofredor, Isaías capítulo 50, versículo 4, que nos diz o seguinte: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça os eruditos. Falando aqui sobre Jesus Cristo. O povo que voltou do exílio começou a experimentar um pouco daquela palavra que Zacarias havia predito, falando que Deus estava usando ali os profetas para ensinar. Convido você a abrir sua palavra comigo, a Bíblia comigo, em Zacarias capítulo 4, versículo 14. Zacarias capítulo 4, versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Ele estava falando aqui de Zorobabel, que já estava começando, mas Jesus, é claro. Mas a gente vê que eles já começaram, tinha o ofício do rei, do governante, e o outro tinha o ofício do sacerdote. Também com Esdras e Neemias, nós vemos Neemias atuando como governador ou como aquele que reinava, que cuidava, né? Não era um rei, mas que tinha o ofício de liderar, e com Esdras, que era o sacerdote e escriba. No Novo Testamento, nós somos informados que Cristo cumpriu totalmente essa profecia de Zacarias ao exercer simultaneamente os ofícios de profeta, de rei e de sacerdote. Mais uma vez, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, agora, né? Capítulo 1. Você pode abrir aí a sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 1, versículo 2 e versículo 8. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 8. A palavra do Senhor nos fala assim: Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 8. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Olha só, Jesus aqui tendo o ofício de profeta. Agora, versículo 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de iniquidade e cetro do seu reino. Aqui Deus tendo o ofício de rei. E mais um pouco à frente, capítulo 7, versículo 28, capítulo 7, versículo 28 do mesmo livro de Hebreus, nós vemos então o texto nos falando assim:
porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Jesus aqui então tendo o ofício de um sacerdote. Tudo isso foi apontava para Jesus Cristo. Toda essa profecia falava sobre Jesus Cristo e se cumpriu em Jesus Cristo. Antes eram todos vislumbres. Ainda pensando nisso, o Redentor então Jesus Cristo, que cumpriu todos esses ofícios, foi aquele que então nos constitui hoje pastores e mestres para o seu serviço. E essa é a razão do Espírito Santo dar dons e talentos, ou especialmente o dom do ensino hoje na igreja. Então nós aprendemos um pouco sobre o profeta, sobre o sacerdote Esdras, que Deus usou um estudioso para revitalizar aquela igreja. Pensando ainda nisso, no chamado de Esdras agora, já que nós falamos sobre Esdras, nós vemos que Deus sustentou o chamado de Esdras. Do versículo 11 ao versículo 26, ele mostra a transcrição do então mandato real. A carta fala, pelo menos aqui 7 vezes, em expressões relativas à casa do Senhor. Ele fala habitação, casa de Deus, a casa que está em Jerusalém, a casa de Deus dos céus, casa de Deus. Então nós vemos aqui várias implicações mostrando sobre isso. E estas expressões indicam que o envio de Esdras era necessário para que Jerusalém e o templo recebessem a devida atenção. Outra coisa que nos chama a atenção é que o rei Artaxerxes mostrou muito respeito pelo Senhor. Inclusive, aquela leitura que nós fizemos no versículo 23, que mostrava que ele tinha receio da ira de Deus, parecia que de fato era algo autêntico. Diferentemente dos babilônicos, que desdenhavam dos deuses dos seus povos conquistados, os reis persas temiam e mostravam bastante respeito pelas divindades dos povos conquistados. Os que quiseram acompanhar, versículo 13, Esdras a Jerusalém poderiam ir. Esdras, então, deveria, segundo o versículo 14, inquirir, ou seja, inspecionar, verificar se a lei de Deus estava de fato sendo cumprida em Jerusalém. E o que me chama a atenção do versículo 15 até o versículo 23 é que foram garantidas todas as provisões para a realização dessa tarefa. Olha que coisa interessante. Quando Deus dá uma tarefa, quando Deus dá uma incumbência, quando Deus coloca algo na minha mão e na sua mão para que a gente faça, Deus então nos dá todas as condições para que isso seja realizado. Esdras poderia usar todo aquele recurso dos tesouros, da prata e do ouro, para comprar aquilo que era necessário para fazer todos os sacrifícios. Ele poderia então administrar segundo a vontade de Deus, que é o que o texto nos fala, de maneira exata e de maneira cuidadosa. Além disso, Esdras deveria Deus levantou ali ministros no templo, e esses ministros, eles não deveriam cair sobre eles tributos, nem o pedágio, que era o pedágio de ir e vir ali naquela cidade, porque o rei então entendeu que eles deveriam ter liberdade para pregar ali a palavra de Deus e para ensinar. A gente vê então que isso faz parte da provisão que Deus dava para ele. E Esdras também deveria ali nomear os magistrados com a finalidade de julgar todo o povo que estava além do Eufrates, e todos aqueles que sabiam a lei do Senhor e aqueles que não sabiam a lei do Senhor. E por mais que pareça estranho, essa última incumbência aqui, ela era necessária. Porque imagine a cabeça daquele povo que estava voltando, poderia ter muitas dúvidas entre como conciliar a lei persa com a lei de Moisés. E isso então deveria ser feito pelos juízes. Quando se chega no versículo 25, que diz que aos que não sabem lhe façam saber, esse é o versículo 25 que fala isso, alguns eruditos ou alguns estudiosos hoje costumam colocar essa palavra como um chamado missionário a Esdras, como se eu tivesse que ensinar a palavra de Deus para aqueles que não eram judeus naquela época.
Sabemos que a obra missionária nunca ficou presa nos judeus, mas Deus sempre tinha o desejo, e Deus sempre tinha como alvo alcançar as nações por meio de Judá, de Israel, e hoje por meio da sua igreja. Mas quando nós olhamos nesse texto aqui, talvez a melhor maneira de nós entendermos é que muitos judeus haviam esquecido ou desconheciam a lei, e que eles precisavam de instrução. O povo precisava aprender a lei do Senhor de novo. Isso fica claro quando nós olhamos o versículo 26 e vemos a forma com que o rei falou que o povo deveria ser penalizado caso eles não cumprissem a lei de Moisés. Possivelmente era o povo judeu que que desconhecia a lei do Senhor ou havia esquecido da lei do Senhor. Veja que é uma obra extensa e uma obra complexa. Penso que alguns desses itens aqui talvez estejam dentro do pedido que Esdras fez ao rei. Outros talvez façam parte da própria agenda real que o rei queria ali alinhar os objetivos da Pérsia com o modo de viver do povo de Judá. De toda maneira, quando a gente olha ali, Deus pegou então um homem erudito, um mestre, e enviou ao povo que tinha pouca instrução para que eles aprendessem a lei do Senhor. E aqui nós vemos então um tipo de Cristo. Esdras cumpriu aqui um tipo de Cristo nesse sentido aqui. Principalmente quando nós olhamos ali a palavra dita em Provérbios capítulo 8, versículo 22 a 31, quando o texto lá nos fala da sabedoria que estava com Deus desde o princípio, que foi o arquiteto de Deus, que ajudou o Senhor a construir todas as coisas. E depois lá em João capítulo 1, o apóstolo nos fala que Jesus era o verbo que estava com Deus, e que ele o tempo inteiro ajudou Deus, que estava com Deus no início, e todas as coisas foram criadas por ele. Então quando Esdras daqui faz esse papel de instruir o povo que estava com pouca instrução, ele tipificou o Messias que viria. Em suma, Deus não apenas chamou, mas ele sustentou Esdras com tudo o que foi necessário para cumprir a sua missão. E eu coloco isso como aplicação para o nosso coração. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados com aquilo que nós temos que fazer na casa do Senhor, com as incumbências que Deus te deu, com as obras que Deus colocou na sua mão, seja no ministério de louvor, seja nas sociedades internas, seja na escola dominical, ou seja na incumbência de pregar o evangelho a toda a criatura, todas as pessoas que estão perto de você. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque Deus mesmo coloca nas nossas mãos todos os requisitos necessários para que a gente possa executar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. E eu fico pensando nesse texto aqui, qual seria a nossa reação diante disso tudo? Sabe qual foi a reação de Esdras? É o que nós vemos no versículo 27 e 28. Esdras respondeu ao chamado com gratidão. Você tem respondido ao chamado do Senhor com gratidão na sua vida? Ou você tem tido isso como um fato, como um peso, como algo pesado à sua vida? Se você olhar o versículo 27 e o versículo 28, nós vemos que Esdras louvou a Deus. Bendito seja o Deus. Por quê? Porque ele entendeu que Deus dos nossos pais, deste modo, moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Ele entendeu que foi Deus que moveu o coração do rei. O versículo 28, ele fala da misericórdia do Senhor. Ele entendeu que ele achou misericórdia diante do rei. Olha só, assim, versículo 28, que me estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos. Gente, olha que coisa maravilhosa. Primeiramente, a demonstração de amor. Ele considerou os atos reais, aquela possibilidade de alinhar Judá no Império Persa com a lei do Senhor. Ele colocou isso tudo como
ornamentação do templo. Ele não olhou como um encargo, mas ele olhou como uma coisa bonita, como algo que estava vindo para ornar a casa do Senhor. Ele também, além de mostrar amor, ele mostrou muita humildade. Porque o texto nos fala que ele defendeu ali o seu pedido diante do rei e dos 7 conselheiros. Ele mostrou inteligência, ele mostrou versatilidade para estar falando, mas assim mesmo ele afirmou que todo o seu sucesso decorria exclusivamente da vontade ou da bondade de Deus para com a sua vida. Olha, um coração transbordante de adoração, um coração transbordante de humildade, um coração transbordante de amor, que recebeu então do Senhor o sustento e a energia para prosseguir. Esdras sempre se animava, entendendo que tudo aquilo vinha da boa mão de Deus. Então ele reuniu os chefes, subiu até Judá e lá ele realizou grande obra. Se você continuar lendo o livro de Esdras, ler o livro de Neemias, você vai ver como esse homem foi usado grandemente por Deus. O que nós podemos tirar de conclusão? Primeiro nós precisamos entender qual que era o objetivo desse momento para os leitores daquela época, 5 séculos antes de Cristo. O remanescente, o povo que estava chegando e alguns já haviam voltado alguns anos atrás com Zorobabel. Qual era o objetivo desse texto? Bom, eles podiam saber que eles viviam numa época da dispensação do poder, do favor e da misericórdia de Deus. Mesmo que tudo tivesse com muita dificuldade. E nós podemos entender isso nas nossas vidas. Às vezes nós estamos passando lutas, dificuldades, mas nós somos alvos do favor e do amor de Deus. Eles deveriam entender que mesmo diante de muitas dificuldades, a boa mão de Deus estava conduzindo toda a sua vida. Era necessário também eles entenderem e compreenderem a importância da lei divina. O povo havia abandonado a casa do Senhor. Muito mais do que isso, eles deveriam amar a palavra do Senhor. Voltando àquela questão introdutória, que nós perguntamos qual seria o melhor obreiro, qual seria o melhor ministério para restaurar, para uma restauração ou para uma revitalização, a resposta é que isso depende da direção de Deus para qualquer situação. Existem momentos que Deus levanta obreiros de uma certa forma, existem momentos que Deus levanta obreiros com outras características e outros perfis. Nós sabemos que Deus é o Senhor da obra e Ele envia os seus obreiros segundo os seus perfis, daquilo que Ele mesmo aprova e já determinou desde a eternidade que aquele povo seria pastoreado daquela forma. É importante também nós considerarmos como é importante o ensino, o ministério do ensino bem aplicado na casa do Senhor. Conhecimento é muito importante, inteligência é muito importante, mas nós sabemos que também é importante aplicar. Não é à toa que os pastores são chamados de docentes, porque eles estão ali para instruir o povo. Nós devemos ter claramente na nossa mente que não tem essa diferença entre o pastor de gabinete e um pastor prático. Na verdade, o servo do Senhor, ele deve pregar com toda a sua dedicação e com toda a sua humildade, seja nos púlpitos, seja nas casas, seja na rua, falando entre meio ao povo. Nós temos que ficar claros que nós não podemos permitir o risco de teólogos que se tornam desconectados com a realidade. Mas também nós não podemos permitir que a palavra do Senhor seja pregada sem que haja consistência, sem que haja a luz, a iluminação do Espírito Santo e a profundidade necessária da palavra de Deus. Nós até aprendemos que a educação é importante de uma forma geral das nossas vidas. Assim como Judá e Benjamim, nenhuma nação pode avançar sem investir na educação, que fica um grande alerta para nós aqui no Brasil. Se nós queremos crescer, se nós queremos evoluir como nação, nós precisamos investir na nossa educação. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que esse povo remanescente, esse povo que voltou ali tão quebrado da Babilônia e agora estava recebendo instrução do Senhor,
possa ensinar o seu coração e o meu coração de como nós precisamos de servos de Deus que estejam dispostos a fazer a obra do Senhor, de como nós estamos nos dispormos a sermos usados por Deus, sabendo que Deus levanta todos os recursos que nós precisamos. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia, uma excelente semana na presença do Senhor. Quero orar com você. Senhor, abençoe, Deus, cada um dos nossos irmãos. Abençoe, Deus, a nossa igreja. Abençoe, Deus, aqueles, Senhor, que estão nos assistindo. Que todos nós, Senhor, sejamos tomados pelo Teu Espírito Santo, de forma, Deus, a amarmos a Tua palavra, amarmos andar nos caminhos do Senhor, e que nós possamos, ó Deus, ser repletos da presença do Senhor nas nossas vidas. Abençoe cada família e cada um que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.